Bom dia, queridos irmãos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer um pequeno resumo sobre o surgimento da doutrina espírita, né? Essa doutrina que a gente segue, né? Lembrando de colocar a aguinha para fluidificar, né? Vamos cantar o hino inicial logo após a oração e aí podemos estar explanando, né? Falando um pouquinho aqui sobre o surgimento da doutrina espírita. Bom? A prece é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguindo meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança e de encontrar uma boa solução. E de encontrar uma boa solução. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que todos aqueles que almejam ser espíritas devem se convencer de que a doutrina espírita veio cumprir a grandiosa missão de conduzir a humanidade à perfeição. Essa perfeição, Senhor, que impulsiona o homem a amar o seu Criador, Deus, o nosso Pai, a amar o seu Mestre, seu Salvador, Jesus, e a amar o nosso próximo, nossos irmãos. O espírita cristão precisa basear todo o seu estudo no divino código da moral legado aos homens, não com os olhos vendados, mas colocando em prática a sua razão para eliminar todos os preconceitos, fórmulas, tradições e que representam árvores que o Pai não plantou e que por isso devem ser arrancadas. A doutrina espírita é a fonte de onde sai a água viva para saciar a sede de todos. Representa o alimento, o pão vivo, descido do céu, para que todo aquele que dele coma não morra. Que assim seja. A crença, na existência dos espíritos e na sua influência sobre as nossas vidas, é tão antiga quanto o mundo. A mediunidade, que é a percepção do mundo espiritual, é tão velha quanto o homem. A Bíblia, que é um conjunto de livros, é considerada um dos maiores registros de fatos espíritas da antiguidade. Moisés, o profeta Moisés, por exemplo, ele se comunicava com o espírito de Javé. O rei Saul consultou uma mulher que tinha um espírito de adivinhar, quer dizer, um médium. José, pai de Jesus, tinha visões em sonhos do anjo do Senhor, que a gente encontra lá em Mateus. Então o espiritismo não é uma criação moderna, os antigos o conheciam muito bem. E segundo Allan Kardec, diante dos fenômenos que deram nascimento à doutrina espírita, o primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos, que ficou conhecido por mesas girantes. As mesas se moviam, se elevavam, viravam, davam saltos, Então, para que uma mesa se movimente ou qualquer outro objeto, é necessário que o espírito combine uma parte do fluido universal com o fluido que o médium libera. Um outro fenômeno de efeitos físicos que se produzia também era o das batidas, na própria textura da madeira, no seu interior, sem nenhum movimento da mesa. Então, para o espírito produzir esse barulho, ele também se utilizava da combinação fluídica,
né, e não de um martelo. E por meio das batidas, suspeitou-se, né, que existiam inteligências ocultas. Então, curiosos, né, naquela época, com o acontecimento, as pessoas começaram a fazer perguntas, né, e os espíritos respondiam, né, por um sim ou por um não, né, conforme o número de batidas. E mais tarde, a técnica foi melhorando, e os espíritos respondiam por um determinado número de batidas, né, que correspondia a cada letra do alfabeto, para compor as palavras e as frases. Depois, os espíritos aconselharam a utilizar uma mesinha, né, ao qual se adaptou um lápis, né, para obter as respostas. Utilizaram também cestas e pranchetas, mas perceberam que esses objetos eram apenas apêndices de mão desnecessários e que o médico poderia escrever diretamente, né, utilizando o lápis, né, que ficou conhecida, né, essa técnica como psicografia. E essas manifestações físicas têm por objetivo chamar a nossa atenção para alguma coisa, né, e nos convencer da presença de um poder superior ao homem. Allan Kardec disse que das mesas, né, girantes, que era apenas uma diversão, saiu uma coisa ainda mais séria, né, uma ciência completa, que é a doutrina espírita. A investigação dos fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, né, realizada por Allan Kardec, resultou na formação da doutrina espírita, que é composta por um conteúdo científico, filosófico e religioso. Allan Kardec ele é considerado o codificador desta doutrina, né, pois ele reuniu em vários livros os ensinos que foram transmitidos pelos espíritos. E a publicação do Livro dos Espíritos, né, que foi em 18 de abril de 1857, marca a data, né, verdadeira da fundação, né, do Espiritismo. Tá bom? A tia hoje vai colocar aqui também um pequeno resumo, né, da história, né, do Espiritismo, e que vocês possam estar lendo com calma, né, mais tarde com o papai, com a mamãe, ou sozinhos mesmos, tá? E vou deixar também umas perguntas, né, para fixação, né? A crença em espíritos existe desde quando? Onde encontramos registro de que na antiguidade já havia comunicação com os espíritos? Qual família ficou conhecida devido às manifestações dos espíritos em sua casa? Qual é o nome do fenômeno que deu origem à doutrina espírita? Quem movia as mesas e provocavam ruídos? O que é preciso para que uma mesa ou um objeto se movimente? Né? Quem reuniu os ensinamentos dados pelos espíritos e o publicou dando origem à doutrina espírita? E qual o nome do livro que data a verdadeira fundação do espiritismo? Tá? Isso aí para vocês ficarem estudando, né, em casa, pesquisando, fixar, né? E tia vai deixar aqui para vocês lerem com calma um pequeno resumo, tá? Da história, né, do espiritismo, tá bom? Do surgimento, tá bom? Bom, aqui agora nós vamos cantar nosso hino final e logo após a oração, tá? A tia deixa aqui um abraço bem grande para todos, tá? O desejo de muita paz do nosso Senhor Jesus no coração de cada um de vocês, tá? A tia tá morrendo de saudade de todos, mas em breve estaremos todos juntos, né? Fisicamente. Eu conheço o irmão fiel, tão seguro e valente, recebeu o chamado dos céus, se entregou a Jesus para sempre. As escamas dos olhos caíram e a palavra se propagou. As igrejas em Cristo surgiram pelo apóstolo do nosso Senhor. Teus ensinos são de fé e operam pelo amor, porque dele, por ele, para ele,
glorifica Jesus, seu Senhor. É Paulo de Tarso, um amigo espiritual. É Paulo de Tarso, um mensageiro leal. É Paulo de Tarso, o leão dourado de Deus. É Paulo de Tarso, por amor nos escolheu. É Paulo de Tarso, um amigo espiritual. É Paulo de Tarso, um mensageiro leal. É Paulo de Tarso, o leão dourado de Deus. É Paulo de Tarso, por amor nos escolheu. Oremos. Irmãos, a doutrina espírita, essa doutrina libertadora, é a chave mestra para a decifração dos enigmas da vida e a abertura dos cadeados que nos prendem ao passado culposo. Doutrina espírita, não nos equivoquemos, é Cristo de novo, é sol renovador, é oportunidade libertadora. Avancemos então, mesmo que de coração partido, mãos dilaceradas e com joelhos desconjuntados. Como asseverava o apóstolo Paulo de Tarso, é dever impostergável que nenhum de nós tem mais o direito de adiar. E com o nosso espírito iluminado pela fé renovadora, avancemos trabalhando, a fim de aprendermos a perdoar para amar melhor, alcançando a nossa destinação, que é a paz libertadora. Que assim seja.